Esse episódio, como os anteriores, nos mostram algo óbvio. Se a Eikidona nos convidar para uma festa do chá, a gente deve ir e beber todo tipo de chá. E se a gente conseguir como recompensa ver ela vestida de uniforme escolar, a gente conseguiu o fanservice supremo. Harawardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vou falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, sobre Ri Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Sekanda Shirido. Nossa querida segunda temporada, episódio número 29, se você quiser apelidar de episódio número 4 da segunda temporada, está de bom tamanho, sobre ReZero. Eu acho que é interessante por conta de que em menos de um episódio e meio eles nos apresentam a wife da segunda temporada, a wife que tem um impacto tão grande quanto Rain e Emilia, e é sensacional isso, né? Por conta de que a Eikidona já nos cativou, já nos faz ficarmos apaixonados por ela. Eu acho que a Eikidona vai pegar também uma grande parcela de pessoas que ficam muito em dúvida entre qual lado eles podem escolher, se é Rain e Emilia, as pessoas que são meio indecisas, as pessoas que não curtem tanto Emilia Ren. Então eu acho que é interessante isso porque a Eikidona vai ter muito fã. Até fã da Emilia vai ir pro lado da Eikidona e fã da Ren. Digamos que a Ren não vai ter tanta relevância na segunda temporada, né? Não vai ter tanta presença, então vai ir pro lado da Eikidona. Então essa waifu foi a melhor jogada, eu acredito. Para todo caso, vemos que ela é uma bruxa, então não dá pra confiar tanto, ainda mais pelas intenções dela, como a gente viu no final do episódio. Então fica aí uma desconfiança sobre o que ela pode proporcionar para o próximo episódio, mas eu diria que a hype tá grande, ainda mais porque vestiram ela de Seifuku, então foi a melhor coisa. Milf de Seifuku é a melhor coisa que você vai ver nos animes. Para todo caso, eu acredito que esse episódio, acima de tudo, o mais recente, como os anteriores, foram muito bons. Os anteriores, pela presença da Eikidona, e também pelo romance, né, entre Emilia e Subaru. Eu diria que o movimento do Subaru e Emilia Tan, foi muito engraçado, por conta de que a gente viu que cada vez mais eles vão se juntando, ficam mais íntimos, próximos. Isso é muito bom pra quem shippa esse casal, porque em modos é o casal, né, que os produtores, diretor e autor querem colocar na cabeça. Por conta de que eu vou falar praticamente quase toda vez que a Rain tem sua relevância, que o Subaru também ama ela, mas o anime não quer mostrar isso. Então eu acredito que quando for muito relevante eu vou abordar, mas também não vou ficar falando toda hora porque fica muito repetitivo. E peço desculpas porque provavelmente meu celular deve estar tocando um monte de notificação. Quem é o infeliz que tá me mandando mensagem essa hora? Tratando caso, vamos continuar aqui o foco. Então, eu acho que é interessante isso do romance da Emilia e do Subaru, por conta de que é o chip central, é o casal que eles querem nos colocar. Mas vai ter muito romance deles, então não adianta também falar toda hora, a Rain tá aí, tá viva, o Subaru ama ela, porque o Subaru deixou claro, a primeira garota que ele ama, querendo ou não, é a Emilia. Mas para todo caso, já tá ficando muito longo, peço desculpas. Então, o que eu quis dizer é que tá tendo romance nessa temporada, algo bem bacana também, que os episódios anteriores estão nos proporcionando. Mas para todo caso, o mais recente, que é o foco do vídeo, a origem de Barço, meu querido protagonista. Caraca, comecei a assistir o episódio sem dar nada e no final me dilacerei, avassalarou meu coração, avassalarou, ficou lindo. Mas eu chorei, me derramei em lágrimas, acabou comigo, por conta de que até o final do episódio eu já tava em lágrimas. Eu não tô mentindo pra vocês, esse episódio de ReZero, a primeira vez que eu assisti, foi muito bonito pra mim, sério, foi muito especial. Muitas pessoas podem se sentir semelhantes com o Subaru ou com determinadas cenas que são apresentadas, ainda mais com a relação dele com sua Kazoko, o fato, digamos, dele, a sua convivência, o complexo de inferioridade que ele tinha, depois a forma como ele tratou os pais dele ali no final, e também o arrependimento que ele tem. Esse episódio é muito bonito porque ele tem uma mensagem muito clara: seja grato, perceba as atitudes, olhe ao seu redor, tem pessoas que torcem, querem te ajudar, querem dar todo o suporte necessário. Pense nessas pessoas, não é sempre que elas podem estar ao seu lado, então não esqueça, às vezes um obrigado é muito importante que você diga. E eu acho que, por mais que seja uma mensagem que é um pouco clichê e já está presente em diversas obras, em determinados personagens, determinados episódios com personagens sendo o plot, eu acho que é interessante. Muitos vão falar, ah, Haru, mas poxa, é clichê. Tudo bem, é clichê, mas é um clichê muito especial. Você vê, digamos, que a origem do Subaru, os motivos por que ele deixou ir na sua Gakkou, você vê como ele foi tratado na primeira temporada, você vê toda a relevância que foi construída nele, e esse episódio nos dá respostas do porquê ele agia naquela forma da primeira temporada, aquele jeito comédia, atrapalhado dele. Então é muito importante porque o Subaru da primeira temporada é compreensível de entender a partir desse episódio, por conta de que nós descobrimos o porquê dele agir daquela maneira. Digamos que a forma como ele se destacava ao mesmo tempo que passou um tempo que ele também não queria se destacar, e por isso quando ele chega naquele Isekai, a gente vê que ele está numa maneira, digamos que toda extravagante. Então eu acho que é interessante isso, por conta de que a gente aprende isso por conta de todo o passado que ele sofreu. E eu acho que o mais interessante disso é que a gente vê daí o episódio da Ren, a gente relembra do episódio 15, se eu não me engano, o episódio 19, que acabou com o emocional, que fez o protagonista crescer, que a Ren nunca ia desistir do herói dela, e assim, o Subaru, ele atinge uma nova forma, ele
se torna uma nova pessoa, ele se torna o herói da Rin, e a partir daquele momento, a gente vê todo o crescimento dele, a gente vê essa segunda temporada do Subaru corajoso, ele quer manter seu herói da Rin, porque ele tem objetivos nessa segunda temporada, e a gente vê que foi graças a tudo isso que ele pôde confrontar o seu passado, e sendo aquele novo Subaru, ele pôde falar com a sua origem, que era muito dolorosa. Nunca esqueçamos, às vezes tem lembranças que nós não gostamos de relembrar e queremos evitar, mas quando você está diante delas e deseja enfrentá-las para superá-las, é muito especial e gratificante. E a gente vê que o Subaru fez isso. No momento, ele finalmente supera, começa a andar pra frente. E foi muito bonito isso, por conta de que, sério, o teste do santuário fez com que ele enfrentasse o passado dele. É o primeiro teste. Nesse momento, foi criada a ilusão dele no passado, e a gente vê que o começo mostra que ele tá tentando se relembrar de algo que lhe é muito importante. Então, quando ele tem lembrança de toda a vida dele naquele Isekai, é muito interessante porque a gente vê que o novo Subaru volta, e que inconscientemente, aquele Subaru já estava presente nele, porque o próprio pai fala que ele desejou ter essa conversa porque a fisionomia dele está muito melhor no dia de hoje. Então foi muito bonito a conversa apresentada, a figura dos pais do Subaru. Eu diria que a mãe do Subaru é a Hot. É isso que eu quero dizer, ela é muito bonita e muito atraente. E o pai de Subaru também não é de se jogar fora, é um galanzão. Então, sério, o Subaru teve uma ótima genética aí. Mas pra todo caso, tendo falado sobre essa parte, que é muito interessante ressaltar, eu acho que a figura deles é muito importante. Eu acredito que são pais gentis, bondosos, que tentam compreender o seu filho, eles não querem forçar, pressionar. Então a maneira como eles agiam com o Subaru foi interessante, a maneira como eles consolaram o Subaru foi bonita. Eu diria que, acima de tudo, é dolorosa, por conta do que, por mais bonito que tenha sido, você sabe que aquilo ali é uma ilusão. Você até pode saber que os seus pais agiriam daquela maneira, o Subaru sabe disso, mas mesmo assim é uma ilusão, por conta de que, se você for ver, na Question and Answers que teve da novel de ReZero, foi perguntado pro autor sobre como estão os pais do Subaru após o desaparecimento do filho, e o autor disse, eles estão arrasados, por conta de que o filho desapareceu, eles não têm nenhuma prova. A mãe do Subaru não para de chorar, o pai dela está tentando consolar, ou melhor dizendo, o pai do Subaru está tentando consolá-la, sua esposa. Então, pra você ter ideia, por mais bonito que tenha sido, foi doloroso o final do episódio. E quando você tem essa informação, é como se uma flecha fosse mais profunda em você, por conta de que são personagens tão legais. Eu considero os melhores pais dos animes na atualidade. Fazia tempo que eu não via, digamos que uma figura paterna e maternal tão impactante no mundo dos animes. Eu arrisco dizer que desde Minato e Kushina eu não via uma figura tão legal. A figura de Bokudaki Gai e Naimachi também, tem outras figuras importantes, mas uma figura assim, digamos que logo em pleno 2020, eu diria que a gente não vê, faz anos. Bokudaki Gai e Naimachi foi em 2016, eu acredito. Então, pra você ter ideia, fazia tempo que a gente não via pais tão gentis no mundo dos animes. E o mais interessante de tudo isso é que você sente o arrependimento, a frustração do protagonista, por conta de que ele não sabe se ele vai poder voltar para o mundo dele. Não foi informado isso, o autor não dá pistas ainda. Então a preocupação dele nunca mais poder voltar e nunca mais poder, digamos, compensar os seus pais é extremamente grande. E eu acho que é muito interessante a forma como foi apresentado esse episódio. Muitas pessoas podem perguntar, Haru, mas como assim o Subaru não ia pagar a call dele? E os pais dele meio que tentavam, mas também não faziam nada. Eu quero que você tenha em mente, isso é algo que eu já falei em vídeos bem anteriores também, quando foi matemática, mas acontece que o ensino médio, ele não é obrigatório no Nippon. Eu quero que vocês tenham noção disso. Então, por mais que seja normal todas as pessoas irem, não é obrigatório. Então ocorre que, como foi mostrado, o Subaru sente, né, uma frustração que é desrespeitoso para os seus pais, porque é algo comum da pessoa fazer. Mas acontece que a gente entendeu todos os problemas que ele teve para não querer mais frequentar. Então é interessante porque os pais dele não forçavam ele, queriam entendê-lo. E assim ficou muito mais bonito, porque a gente viu que são figuras de pais gentis. Ao mesmo modo, quando o protagonista, ele é sincero, ele fala tudo, foi interessante ver a forma como seus pais reagiram. E eu acho que foi muito bonito, toda a construção feita. Quando o Subaru finalmente confronta, ele, digamos que reconhece si mesmo, ele finalmente percebe que é o Natsuki Subaru, não tem mais por que ele tentar corresponder a certas expectativas, embora a gente viu que isso ainda está em sua mente, mas ele obteve algo, como foi mostrado no final do episódio, através da pergunta da Ikidona. Eu diria que a fala da Naoko-san, a mãe do Subaru, é interessante, promete ser algo que talvez a gente veja nesse episódio mais recente, devido à pergunta da Ikidona. Então, sério, esse episódio prometeu diversas emoções e eu fiquei muito feliz. Mas acredita que com isso, agora sim, eu vou falar um pouco parte por parte, mais detalhado da cena,
uma impressão bem rápida, já tendo falado uma visão aqui, uma impressão por cima do episódio, uma impressão geral. Então vamos falar sobre Re:Zero e seu episódio mais recente, que fica conhecido como A Origem de Subaru, fez desse episódio o melhor até o momento atual. Eu diria que devemos começar a falar sobre partes relevantes em torno dos episódios. Já no vídeo aqui, vamos falar de uma figura importante que foi introduzida no episódio anterior e apareceu no final desse episódio de Safe Cup. Vamos falar de Ekidona, a bruxa milf de respeito que você adora, idolatra e quer fazer parte do culto da bruxa. Por conta de que a Ekidona-sama, ela chega a ser interessante porque eu quero que você tenha a ideia que ela é uma personagem que a gente não esperava nada. O que eu quero dizer com isso? A gente esperava que ela fosse uma grande vilã, digamos que do plot, talvez desse cor, e a gente vê que pode aparentar ser isso, mas ela, digamos, nos deu uma introdução bem diferente do que a gente esperava pelo descaso que o protagonista teve com ela. Como o Subaru disse, se ela quisesse, ele já estava morto. E acontece que ele agiu de uma maneira tão natural que ele não queria dar a mínima, não queria ficar ao lado dela, que foi engraçado. Porque a gente viu que ela remeteu a semelhanças com a Aqua de Konosuba, como muitas pessoas estão dizendo no Reddit. E fica engraçado por conta de que a maneira como ela diz: mas eu sou uma bruxa do conhecimento. Muitas pessoas não têm essa chance como você está tendo de vir até mim e perguntar o que deseja. E você faz um descaso, quer marcar hora comigo? Como você pode agir dessa maneira? É a primeira vez que alguém arruína a minha festa do chá. Então chega a ser engraçado porque a Ekidona nos mostrou uma face muito divertida dela, que fez com que a gente adorasse essa personagem. E eu diria que ela ainda tem algumas intenções maléficas, aparentemente, o que deixa a personagem muito melhor. Pelo menos é o que eu acredito. Pra todo caso, eu acho que é interessante a figura da Ekidona pela maneira como ela agiu. Ela tem, digamos, semelhanças a Easter de Fate também, pela maneira, postura. Mas, pra todo caso, indo pra parte importante, eu acho que a figura do Orosuaro interligado a ela é interessante. Porque vocês já sabem, eu não confio naquele desgraçado do Orosuaro. Eu acho que ele é a única pessoa que a gente tem que ficar com o pé atrás. Digamos que de todos ali que são personagens principais. Mas, pra todo caso, a gente viu, né, que ele quer que a Emilia chame de Ekidona. E por que essa insistência? Só porque é aterrorizante chamar de bruxa da avareza? Ser o título dela? Então, ele é alguém familiar dela, será? Ele é um guardião? É um discípulo? Ele é, digamos que um seguidor, é um amigo? Não dá pra saber muito do Orosuaro, até porque não foi informado tanto do passado desse personagem, né? Então eu diria que, por mais que tenha sido uma simples frase, a insistência dele falar que tem que chamar de Ekidona é interessante. Por que não chamar só de bruxa? Ou de alguma outra forma similar, digamos, a esse termo? Então a insistência em chamar pelo nome faz com que eu tenha minhas dúvidas em torno do Orosuaro e a relação com Ekidona. Mas é minha opinião, não é mesmo? A gente viu que ele guarda, digamos, aquele santuário, cemitério, por muito tempo, então não dá pra saber, né, o que isso trata. Ele mesmo disse que não é tanto tempo, mas se você viu o episódio, você percebe que é alguns anos. Para todo caso, tendo falado sobre isso, acho que é interessante a Ekidona está mostrando muitas cenas relevantes, como bruxas para o Subaru. Isso é um fato muito interessante, porque eu quero que você tenha noção que todas foram mortas pela possivelmente misteriosa Satera. Pelo menos isso é a interpretação que a gente tem, né? Até porque na primeira temporada ficou muito, né, a figura, né, que a Emilia é semelhante a Satera. Digamos que ela ficou conhecida por ser semelhante, meia elfa. Então, eu acho que é interessante isso. A afirmação da Ekidona, ela não dá o nome, não dá a confirmação realmente que foi, mas todas elas foram mortas por uma bruxa determinada. Então, eu fiquei bem curioso em torno disso. Para todo caso, eu acho que é um ponto bom, né? Por conta de que talvez isso fizesse com que a gente estendesse mais a ligação do Orosuaro com ela, não é mesmo? Por conta de que se a Emilia teve a fama de ser conhecida como Satera, e se você for ver se a Ekidona foi realmente morta por ela e tinha uma relação com o Orosuaro, dá pra entender talvez o porquê dele acolher a Emilia? Bom, tem muita coisa em aberto, né? Eu acho que é melhor esperar, porque senão pode até virar, digamos, possível spoiler, ou até mesmo, digamos que pode virar algo que não tem muito sentido, ou algo que tem muito sentido. Para todo caso, eu diria que isso foi interessante, ver todas as figuras da bruxa, e espero que algumas sejam mostradas, digamos que o Subaru tem uma conversa, mas eu acho que nem todas serão como a Ekidona, como vimos, mas ainda assim, eu enfatizo o fato dela falar um pouco sobre o fator da bruxa, e isso permitiu com que o Subaru pudesse adentrar o território, digamos que o subconsciente, a alma dela, por conta de que eu acho interessante que isso foi abordado nos episódios anteriores, ainda mais em torno da Beako, da Beatriz, que o protagonista conseguiu o fator da bruxa. A gente vê que foi confirmado por ele ter derrotado esse bispo, e com isso a gente pensa, o que é o fator da bruxa? Isso seria referente ao poder? Alguma coisa que o Peter Gills tinha?
Podemos dizer que o fator da bruxa permite que ele tenha uma conversa com o Pertegius, ou tenha os poderes, o Pertegius tenha acesso a tudo que ele teria como um dos bispos do culto. Acredito que tendo enfatizado essa parte, que já ficou muito estendida, peço desculpas, por conta de que essa parte eu só queria focar mais na figura da Equidona, e a gente já foi pra uma conversa meio louca aqui, mas não tem nada confirmado, então a gente só fica ressaltando os pontos principais. Se você dissesse nos comentários sua opinião sobre isso, você acha que o protagonista vai conseguir despertar um poder novo através desse fator da bruxa? Você acha que a Equidona vai ajudar nisso? Então, ele pode despertar outros fatores da bruxa, por conta de que eu quero que você tenha noção que se ele derrotou um bispo, conforme ele vai enfrentando outros e os derrota, será que ele vai ter um acúmulo de poderes? Pode ser que sim. Um acúmulo de fatores? Pode ser que sim. Mas pode ser que não. Pode ser que ele se torne muito overpower, ou pode ser que ele fique descontrolado até o final. Bom, eu diria que falei a parte mais relevante aqui, em volta da Equidona. E agora vamos para outras cenas, vamos focar no episódio mais recente, que é a origem de Subaru. Eu diria que agora vamos falar sobre uma parte bem interessante que já vai chegando na conclusão do vídeo. Vamos falar sobre Natsuki Keiichi e sua conversa com Natsuki Subaru, uma conversa de pai e filho. Acho que foi interessante por conta de que o Subaru, ele admira e ama muito seus pais. A gente percebe isso, o final do episódio mostra isso. O Subaru, ele tá frustrado, ele tá arrependido, porque ele nunca pôde mostrar, compensar o amor que ele recebeu. E isso é muito bonito, por conta de que a gente vê, através da conversa calorosa e sincera, digamos, os verdadeiros sentimentos do protagonista. E é interessante ver que ele preferia ser odiado do que amado. Ele se sentia desconfortável em ser filho deles. Mas eu acho que esse tipo de sentimentos que são nutridos é devido ao grande amor que Subaru tinha, por conta de que ele colocou para si mesmo que ele tinha que corresponder a expectativas que não eram necessárias, por conta de que desde pequeno ele sempre foi bem prático em tudo. E isso, as cenas que foram mostradas, é algo comum, né, que tem no Nippon, acredito, nas Gakkous, competições, onde você disputa, e a gente viu que o Subaru foi crescendo assim, e as conversas que tinha ao redor Sasuga Keiichi no Musco. Esse garoto fez o que era esperado. Eu não esperava menos do filho do Keiichi, da Naoko. Então é interessante porque ainda mais o complexo de inferioridade foi ligado ao lado paternal. Então é interessante isso porque eu acredito que todos os sentimentos que o Subaru sentia é por conta do amor dele. E o que eu quero dizer com isso? Você pode achar, como assim, Haru, o amor do Subaru pelos seus pais? Se ele queria ser odiado, se ele não queria ficar perto dos pais, como isso pode ser amor? Por conta de que ele poderia não estar cumprindo as expectativas. Você vê isso no final, se ele pergunta se está cumprindo as expectativas de ser filho. E isso chega a ser interessante porque mostra, o Subaru não odeia, ele se sentia desconfortável porque o subconsciente dele colocava que ele tinha que cumprir uma expectativa e ele achava que tinha que se moldar, que tinha que ser idêntico aos seus pais. Eu acho que o momento que a Naoko vai consolando ele e fala que não é bem assim, é interessante. Mas ainda assim, quando o Subaru fala com o pai dele, com o Keiichi, foi a primeira parte do episódio, foi muito bonita. Porque o Keiichi, ele é aquele tipo de cara que a gente queria ter uma conversa durante meia hora. Seja pra falar sobre o filho dele, sobre qualquer coisa. E foi interessante porque o Natsuki Keiichi-san, ele tipo já dá um socão, um chutão no protagonista e fala: você falou muitas coisas não legais, Subaru, mas sabe a coisa que mais me deixou triste com você, ao ponto de querer bater em você cheio de amor e ódio? Foi o fato de você achar que a gente iria te odiar por você ficar recluso. Que tipo de pai ia odiar o filho que ficou recluso? Ainda mais sem um motivo. Então, faça de maneiras mais ativas. E foi interessante isso, porque o Subaru queria gerar o ódio, que os pais dele falassem que não amam, que distratam, que o Subaru é um lixo, por conta de que ele não estava cumprindo a expectativa que ele colocou. Então, desse modo, ele queria ouvir isso dos pais dele, mas não era isso que os pais dele sentiam. E quando ele viu a bondade e preocupação e os pais dele estavam tentando entender ele vê tudo isso, ele percebe tudo isso através de suas falas, através de uma conversa. Então, esse episódio, ele é muito importante, ele é uma lição de vida, por conta de que mostra a importância que você tem que ter, digamos, uma conversa bem sincera com os seus guardiões, com as pessoas que são bondosas, gentis, tentam compreender você. Eu acho que esse episódio aborda muito, digamos, uma semelhança com muitas pessoas, arrisco dizer até pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu diria que todos nós já tivemos um lado Subaru nesse episódio. Eu acho que em algum momento a gente já se sentiu semelhante ao protagonista, a gente já se identificou com ele em algum momento da nossa vida, em alguma cena que isso foi semelhante também. E eu acho que isso é muito bonita, eu acho que foi o motivo do porquê eu mais me emocionei bastante com esse episódio. Eu acho que o fato de abordar muito o lado recluso do Subaru me pegou de um jeito, eu acho que foi muito especial. E daí a gente vê também a maneira com que ele superou tudo isso, através da ajuda da Ren, e a maneira como a Naoko e o Keiichi se sentem agradecidos pela Ren, digamos, ter feito isso, mesmo sem conhecê-la. Acho que foi ainda mais surreal, foi muito especial isso.
Então é difícil por conta de que é um episódio que todas as partes são importantes, são interessantes de ressaltar. E eu espero estar falando de uma maneira que você entenda o meu ponto de vista, a minha interpretação sobre esse episódio, pelo menos um pouco do que eu quero passar. Então, esse episódio tem uma lição bem bacana, né? Por conta de que você vê, não deixa pra amanhã. Eu acho que o interessante não é você dar uma justificativa, ter uma conversa assim tão sincera, porque não é fácil ter uma conversa. Eu não vou pagar aqui de hipócrita falar, não é fácil você conversar, ainda mais se você não se sente tão próximo, confortável, e acontece que você pensa, poxa, eu reconheço, eu me sinto grato, só que eu não tenho uma maneira muito próxima de conseguir me aproximar, Haru. Como é que eu posso fazer isso? É difícil dizer, mas eu acho que um simples obrigado, sem justificar o motivo, já basta. Por conta de que a gente viu, o Subaru apresenta, ele é honesto, é sincero, digno de sua personalidade, mas não vou falar pra você que é uma pessoa que é mais quietinha na sua e que talvez não se sinta tão confortável, não tenha uma relação tão próxima com o seu Kazuko, pra você, digamos, ter a maneira do Subaru de agir. Eu acho que seja tão grande e extravagante como o Subaru apresentou, pode ser o suficiente. Eu acho que se você falar poucas palavras, mas palavras que podem criar, digamos, um impacto, é interessante. Então, eu não estou falando aqui que você deve ser que nem o Subaru, mas o que eu quero que você perceba é que você, a partir de agora, olhe ao seu redor, olhe as atitudes de pessoas próximas de sua família, de seus amigos, de seus guardiões, pessoas que convivem com você, que você mora junto. Perceba os gestos, a maneira como é falado, a maneira como eles se portam com você. Eu acho que esse episódio nos dá uma nova perspectiva, e é interessante isso. Eu acredito que você não precisa ser que nem o Subaru, como eu disse, mas eu acho que um obrigado, um agradecimento, acredito que talvez uma relação um pouco mais próxima, poucas palavras, mas falar mais, digamos que a cada dia que se passa, talvez com seus guardiões, seja interessante. Mas isso é, como eu disse, se for uma relação boa, honesta, como foi mostrado pela Naoko, pelo Kate, eu não vou falar aqui pra você, digamos, agradecer, digamos, os seus guardiões se eles são péssimas pessoas. Daí estaria errado. Mas o que eu quero que você tenha a noção é que você olhe pela perspectiva do episódio, que você veja, digamos, que a maneira como são os pais do Subaru e a maneira como ele se arrependeu por ter percebido todo esse amor e por não ter tido tempo de agradecer. Afinal, aquilo era uma ilusão. Por mais que isso fosse os sentimentos que os seus pais receberiam, acontece que ele não pôde falar isso através, digamos que, do outro mundo. Então é interessante você perceber isso. Às vezes a pessoa que você tanto gosta e talvez você reconheça essas atitudes e não fale, pode ser que aconteça algo no dia seguinte. Então eu acho que se você tem uma pessoa que você se importa tanto, ou se você percebe determinados gestos dessa pessoa, seria interessante você talvez falar com essa pessoa. Eu não vou falar pra você conversar com ela, mas talvez você notar, falar algumas palavras, não digo pra você agradecer. Eu acho que se você tem uma relação muito boa com uma parte dos seus guardiões, até é legal você agradecer, mas se você não tiver uma relação tão assim, digamos, muito junta, eu acho que não fica também, talvez, tão natural você querer agradecer, embora fosse surpresa. Mas eu acho que é legal você pegar essa lição que o ReZero nos deu e talvez você começar a ver a maneira como o Subaru agiu e talvez a cada dia você comece a falar um pouquinho mais. Porque quem sabe daí um dia você queira agradecer por tal coisa e mesmo que você não agradeça, pelo menos você viu que você ficou mais próximo, não é mesmo? Então, me desculpa, pode ser que você considere que eu até distanciei o foco do vídeo, mas eu gosto de pegar esse tipo de lição que a obra nos apresenta. Então eu queria apresentar aqui porque o Subaru nos mostra. Às vezes o desconforto que você sente é por conta de expectativas, de pensamentos que você não precisa ter. E é interessante você perceber isso. Enfim, voltando ao foco real do vídeo, ou melhor dizendo, ao foco do episódio, porque isso que eu falei foi o foco, é uma lição que ele nos apresenta, e eu espero que você tenha compreendido. Eu acho que é interessante de ressaltar que foi muito bacana a despedida ali do Subaru com seu Oyadi. Eu acho que ele não vai fazer mais essa aparição em ReZero, pelo menos nessa temporada, é o que eu acho. Eu tô aqui só para gerar uma conclusão, foi muito especial, foi muito bacana. Eu acho que aquele abraço caloroso foi legal, por conta de que ele sabe que aparentemente talvez não possa dar tempo de ele conseguir cuidar de sua Kazuko, e assim essa preocupação gera uma aflição. E a maneira como o pai dele, digamos, se porta e só o consola dando um abraço foi muito emocional. Então, sério, eu acho que esse episódio gera mais sabor. Eu acho que é isso. Gera mais calor, gera mais afeição. Eu acho que é isso a impressão que eu quero colocar aqui já nessa conclusão dessa parte. E acredito que com isso, vamos agora falar da parte final do episódio. Vamos falar de uma conversa de mãe e filho que foi para destruir o meu emocional. Estamos próximos da conclusão, parte final do episódio mais recente. Vamos falar de uma conversa linda de mãe e filho. Eu acho que, para muitos, a parte mais, talvez, impactante tenha sido do Kate com o protagonista, e a parte mais relevante talvez seja da Naoko com o Subaru.
por conta de que vai muito daí, digamos, da relação que você tem com a sua Okasan, com o seu Otosan. Pra mim, foi muito mais avassalador a parte do Subaru com a sua mãe do que com o Subaru com o seu Otosan, pra você ter noção. Embora ambas sejam impactantes, pra mim teve um lado muito mais emocional. Mas como eu disse, daí é muito pessoal, né? Vai de caso pra caso. Pra todo caso, eu acho que, sério, gera já, digamos que, o embrulho, assim. A gente relembra da cena e a gente começa a ver o episódio e querer se emocionar. Por conta de que eu quero que você tenha noção que o Subaru, a maneira como ele mudou, eu quero que você perceba o flashback das memórias dele, de quando foi a última vez que ele falou com a sua mãe, e ela foi a última pessoa, quando ele foi para aquela combine, ela disse Terashai, e ele não dá uma resposta, acontece que ele sai, e assim, de um jeito frio, um clima sombrio, e depois ele nunca mais voltou, e acontece que nessa ilusão ela diz Iterashai, que tinha se esquecido, e num sorriso ele faz como Itekimasu, estou indo. Foi avassalador, sério, a comparação do Subaru, a aura sorridente, a maneira desse novo Subaru que foi moldado através da Run é bonito de ver. Conta de que eu acho que quando você vê aquela cena em flashback, você começa a chorar. E o pior de tudo é que essa parte se conclui, você vê que vai pra parte da Ikidona e você não consegue parar de chorar. Então, sério, eu acho que é a cena que foi linda, foi perfeita pra mim, foi magnífica aquela cena. Eu diria que a mãe de Subaru é muito completa, tem uma personalidade bacana, ela é uma beldade e ela é muito gentil. Eu acho que a maneira como ela agiu com o Subaru é muito bonita, por conta de que ela fala, chorar não tem problema, desde que você sorria no final. E a gente vê que ela faz um Shikudai pro Subaru, que ele vai ter que... A gente viu que ele questiona ela, que os fins justificam os meios, e ela diz que não é bem assim. Então, o enigma, o mistério que foi em torno dessa frase que ela fala, dessa conclusão da sua aparição, foi referente ao que a Ikidona pergunta, confrontando o seu eu do passado, você sabe o que obteve? Foi através dessa fala, dessa pergunta que ela diz, o que será que isso quer gerar? Um alívio, crescimento pessoal? Receber o amor ao redor? Algo assim? Isso é algo para o Subaru, para ele próprio, por ter visto as pessoas que ele conhecia, por estar, digamos, num novo mundo, por estar confrontando as suas outras versões? Então chega a ser interessante porque a gente pensa, Dona quis perguntar para o Subaru a fala da mãe dela, a maneira como ele entra, só que a gente não sabe qual vai ser a reação dele, né, após ver a Ikidona. Então, eu acho que foi uma maneira perfeita de acabar o episódio, por conta de que a figura da mãe do Subaru foi muito interessante desde o começo do episódio, quando ela aparece, a maneira como ela pergunta para o Subaru se ele prefere o mundo ou maionese, e acontece que ele escolhe Sekai, obviamente, o mundo, por conta que ele nunca ia escolher maionese, só que é engraçado ele ver, né, a maneira como ela mostra que mãe é mãe, mãe sempre vai saber tudo em torno do filho, e é interessante, né, porque é digno de mãe, só mãe consegue saber tudo sobre a gente. Eu acho que a gente acha que a gente sabe tudo da gente, e sim, a gente é a gente sabe, mas a segunda pessoa no mundo que talvez saiba tudo da gente é a nossa mãe. Eu acho que deve ser isso. Talvez esposo saibam tudo? Sim, com uma construção, com uma relação, provavelmente devem saber. Mas mãe é mãe, não tem como, porque é uma relação que sempre vai ficar. Então ela sempre vai saber tudo. E eu acho que é interessante a fala que a Naoko fala que os pais sempre estão observando seus filhos mais do que eles imaginam. E a gente vê que a mãe de Subaru sempre esteve observando ele e sempre pensou em uma maneira de ajudá-lo, mas não sabia como. Por conta de que ela percebia a inferioridade que o Subaru sentia e ela o ajuda, falando que se ele conseguir ter 50% do lado bacana que seja igualável ao lado do pai dele, já é o suficiente. Então é interessante porque a gente vê que ela fala que 50% dele pode ser ele mesmo, ou seja, o lado que simboliza ela pode ser feito por ele. E conforme é mostrado esse episódio e comparando com os anteriores, podemos então acreditar que o Subaru teve muito uma personalidade agora fundamentada, digamos que no seu crescimento pela mãe dele. Então chega a ser interessante porque a gente vê que o Subaru tem uma junção, uma maneira de agir, embora não pareça semelhante ao do seu pai por ter sido moldada, mas a gente vê que com o seu crescimento ele também tem aspectos da sua Okasan, mesmo sem perceber. E é interessante isso porque tudo isso gerou em suas atitudes de Natsuki Subaru. E o mais interessante, eu acho que é ver isso, a forma como ele pensa, reflete sobre isso e a forma como a Naoko-san falou. Então, muito bonito, perfeito, esse episódio é uma lição de vida e eu acredito que assim, praticamente eu abordo tudo que eu queria falar, ainda mais em torno da conversa de mãe e filho que ReZero nos apresentou. Sem dúvidas, perfeição foi a definição para o melhor episódio de ReZero até o momento atual.
Eu acho que Naoko e Kate, melhores pais dos animes. Fazia tempo que eu não via uns pais tão impactantes quanto Minato e Kushina de Naruto. Eu acho que é interessante a maneira com que o Subaru mostrou, né? Por conta de que ele é uma mistura, digamos que de seus pais, embora uma mistura própria que foi moldada devido ao seu crescimento pessoal, a sua sinceridade, a sua maneira de almejar ser o herói da pessoa que ele admira e respeita e gosta. Então acho que muito desse Subaru é envolvido dos seus pais ao meio do carinho da Ren, reconhecendo seus pontos fortes, e vemos que assim ele consegue superar seu passado e está diante de Ekidona. Então acho que foi muito bacana isso, grandes elogios, foi um arraso. Tratou um pouco de questões como saúde mental esse episódio, tenho meus elogios, ainda mais para um Isekai. Colocar esse tipo de temática é bacana, porque eu quero que você pense quantos Isekais apresentam o protagonista confrontando a sua origem, por exemplo, só que de uma maneira séria, pra você ter ideia. Então, foi bacana isso. Acredito que o único erro é o autor ainda não colocar pistas sobre possíveis modos com que o Subaru possa falar com seus pais. Eu diria que eu tô muito otimista, mas eu queria muito que ocorresse uma maneira do Subaru conseguir fazer um comunicado para que seus pais saibam que ele está bem. Talvez tirar uma foto, digamos que com o celular dele, embora a gente viu todos os acontecimentos do celular dele, mas eu diria que magicamente ele ter acesso, ter um restinho de bateria, e assim ele mostrar que ele tá bem, que ele tem companheiros bacanas, e assim ser um alívio para seus pais. Eu gostaria que isso acontecesse. Eu acho que não teria problema nenhum do autor fazer isso. Eu tô muito otimista, acreditando que isso pode acontecer, obviamente, porque estamos no Isekai. Obviamente o protagonista não vai mandar sinal de vida do outro mundo, mas eu queria que isso ocorresse. Eu digo do fundo do meu cocorô, eu queria muito que isso fosse mostrado, por conta de que o Kate e a Naoko merecem ver que o filho deles está bem e está feliz e está amadurecido. Com isso eu diria que agora vamos para a Ekidona, por conta de que foi a waifu, né, a maneira como ela agiu, e a gente vê que provavelmente a partir de agora ela vai mostrar mais mistérios em torno do Subaru, ou vai ver mais da origem do Subaru, ou possivelmente através dela a gente saiba alguma maneira, alguma informação do outro mundo, do mundo que o Subaru veio. A maneira, dando muita expectativa, tô colocando, mas a gente tem que acreditar que a Ekidona vai fazer alguma coisa relevante, sendo que ela é a primeira bruxa a fazer o grande debut em ReZero. Então eu acho que não vai acontecer muito disso, mas eu tenho fé que uma suspeita, uma pista seja dada. Mas, para todo caso, eu diria que como eu comecei a falar um pouco sobre possibilidades do que podem acontecer, eu acredito que praticamente eu apresentei tudo que eu queria falar sobre esse episódio. A maneira com que o Subaru conseguiu fazer uma despedida com seus pais, a maneira sofrida que a gente vê que seus pais estão passando, embora a gente torça para que milagrosamente ocorra uma maneira dos pais deles saberem que eles sabem, fica na nossa mente. E com isso, é aqui a minha impressão que eu queria falar sobre esse episódio. Então vamos para aquela pergunta que você deve estar fazendo. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de ReZero? Para o próximo episódio de ReZero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Sekanda Shirido, esperamos ver a conclusão dessa primeira parte do teste. Eu acredito que ver mais da figura da Ekidona, a maneira como ela vai falar com o Barasu, ver também a reação dele ao vê-la ali, talvez as memórias retornem da conversa que eles tiveram na festa do chá. Acredito que ainda vai ser focado, digamos que numa possível conclusão, e tendo feito a primeira fase do teste, possivelmente a gente verá o Subaru indo para outros segmentos, ou a gente verá o foco na Emília, né? Então tá aí o grande mistério, por conta de que promete o próximo episódio, mas uma coisa é certa, assistindo o próximo episódio, como os próximos, tendo novas informações, a gente vem aqui conversar, porque tá muito lindo, e eu acho que tá sendo uma adaptação muito perfeita. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de ReZero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Sekanda Shirido. Mata, né?